Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Hoje eu vim fazer um vídeo muito especial pra mim. Eu já tinha feito vídeo sobre esse livro um tempo atrás, só que aí eu apaguei todos os vídeos e deixei, acho que dois vídeos de 2022 aqui nesse canal, e esse vídeo é de 2022, né? Só que aí eu também não gostei porque eu fiz assim meio que vai ser assim, assim vai ser. Eu não tratei esse livro da forma como eu trato ele de verdade, que é o meu livro favorito da vida, da escritora que eu mais amo nesse mundo. Acho que quem é meu amigo já deve estar cansado, ou pelo menos quando essa escritora é mencionada, já faz alusão à minha pessoa, e o que me deixa muito feliz. Mas eu acredito mais que meus amigos já tenham de saco cheio de tanto falar. Mas enfim, né, sem mais delongas. Hoje o vídeo vai ser sobre A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E assim, eu reli ele, não tinha essas marcações antes. Eu acho que é a terceira vez que eu reli esse livro. É um livro que mudou minha vida, porque assim, não foi através desse livro que eu conheci a Clarice Lispector, mas é um livro que eu mais senti uma conexão. Eu amo esse livro mais do que tudo, e eu tô tentando ao máximo me aprofundar nele, assim como eu tento me aprofundar na Clarice de modo geral, nas obras dela de modo geral. Olha, eu não li todos os livros da Clarice ainda. Eu tô lendo aos poucos, porque tem muita coisa pra ler. Muita coisa pra ler em pouco tempo, mas eu tô lendo Perto do Coração Selvagem. No início do ano eu li Água Viva. No meu Instagram literário, caso você siga meu Instagram literário, eu fiz um post de Água Viva. Aí, Perto do Coração Selvagem, ainda tô lendo, né? E eu tive que deixar de lado por conta das leituras obrigatórias da minha faculdade. Mas esse aqui eu consegui ler sem nenhum problema, até porque ele é curto. Eu acredito que Perto do Coração Selvagem, como eu tô lendo ele no Kindle, eu não tenho assim, uma noção se ele é longo ou se é uma obra curta. Mas, enfim, eu tive que deixar de lado, mas eu tô tentando achar um jeito de ler ele, porque eu já queria muito ler. Então, com A Hora da Estrela, pelo menos, foi diferente na minha releitura. Eu pude marcar bem. É um livro muito curto, tá? Eu pude marcar bem, eu pude grifar, né? Eu gosto bastante de grifar. Eu gosto de escrever. Gente, assim, isso eu faço com todos os meus livros. Eu não tenho dó nenhuma de marcar, de grifar, de escrever nos meus livros. É uma forma de eu estar tentando. Eu queria falar como se fosse um vídeo mais teórico. Mas eu não vou fazer isso porque eu quero também comentar a partir da minha subjetividade também. Assim, nesse caderno que eu anoto coisas de literatura, eu anotei da Clarice. Isso aqui é um caderninho novo. O outro que eu anotava de literatura é esse. Esse aqui meu namorado me deu. Aí, pra diferenciar, eu coloquei essa figurinha. Esse aqui é o antigo. Eu não uso mais ele, agora eu uso esse, porque tem mais páginas em branco, enfim. E eu fiz sobre A Hora da Estrela. Tem coisa que eu sabia, mas eu não sabia. É uma coisa assim que... Sabe quando você sabe de alguma coisa, mas você não sabe como explicar? É basicamente isso. Então vamos lá.
Eu acredito que vocês já devem saber, se não sabem, vão saber agora. Esse livro foi publicado no ano da morte da Clarice, que foi em 1977. Ele faz parte da terceira geração do modernismo, que no caso é o pós-modernismo, né? Assim, o movimento modernista, nessas 3 gerações, eles conseguiram trazer uma coisa assim, bem inovadora, porque era isso o intuito do modernismo, trazer uma ruptura que o Brasil tinha de Portugal. Eu acredito que seja isso, pelo menos é o que está na minha memória, porque os outros movimentos literários tinha influência de Portugal, que foi colonizador do Brasil e assim vai, só que adaptava. Só que os escritores brasileiros adaptavam de uma forma para ficar mais abrasileirado, né? Porque Portugal é bem diferente de Brasil. A terceira geração, ela tem como intuito trazer algo mais, uma profundidade psicológica. A gente encontra isso em todos os livros da Clarice, essa questão da introspecção, uma obra que aborda o eu de uma forma bem complexa, de uma forma que você fica fazendo reflexões. Mas eu entendo assim, muita gente falando que não entende a Clarice Lispector. E eu queria fazer vídeo justamente desse livro aqui, para dizer que se você quer começar a ler Clarice, você inicie por essa obra. Além de ser uma obra muito curta, você pode terminar ela em um dia. Eu só não terminei em um dia porque eu tenho muita coisa para ler, mas você consegue terminar essa obra em um dia. Ela é mais simples de captar a mensagem, pelo menos na minha concepção. Eu não sei se é porque na releitura eu já sabia das coisas, ou se, sei lá, não sei, ou eu sou biluteteia, assim como a Clarice foi. Mas enfim, pegando aqui a colinha no caderno, a forma como eu escrevi, eu tentei escrever de uma maneira assim, não muito extensa, sabe? Que eu fiz uns desenhinhos aqui, ó, para ajudar na minha própria concepção. Então eu vou usar o que eu escrevi aqui para poder falar no vídeo de hoje. Mas a gente não pode falar de uma coisa teórica sem conhecer a obra. A obra basicamente eu não quero contar nenhum spoiler. O problema é que eu não sei o que é spoiler e o que não é spoiler. Então, se eu falar alguma coisa que seja considerada spoiler, eu não vou saber. Só vou saber quando alguém comentar que, eu não sabia disso, pipipi, popopó. Agora aí eu já tô tirando um problema que é meu e passando pra pessoa que viu que é um spoiler, tá? Não, desculpa, gente, mas é sério, eu não sei diferenciar, porque é uma coisa que eu não ligo tanto. Mas enfim, a obra da Clarice Era da Estrela, nós vamos conhecer uma moça de 19 anos, que é nordestina, nasceu em Alagoas, perdeu os pais muito jovem, teve de morar com a tia, e ela acaba sendo datilógrafa no Rio de Janeiro. A sua tia ensinou a ela essa questão da datilografia. Mas para entender essa moça, temos que entender quem fala dessa moça, que é o famoso narrador Rodrigo SM. Rodrigo SM é como se fosse um alter ego da própria Clarice. É uma coisa assim, quando eu vi isso, eu achei muito interessante, essa questão do alter ego. Eu acabei relacionando, pode ser que não tenha nada a ver, mas acabei relacionando essa questão do alter ego do Rodrigo, da Clarice, tendo o seu alter ego Rodrigo SM, que é o narrador personagem da história,
com o semi-heterônimo de Fernando Pessoa, que é o Bernardo Soares. Porque ainda tem uma conexão entre o autor e essa pessoa que ele cria, ou alter ego ou semi-heterônimo. Eu não sei se faz sentido, mas foi uma coisa que eu acabei pensando. Sim, aqui no meu notebook eu só deixei aberto aqui a questão dos personagens, porque caso eu esqueça o nome de algum personagem, né, já vai estar aqui. Rodrigo SM é o nosso narrador, alter ego da própria Clarice. Ela se coloca nessa obra a partir do seu alter ego, basicamente trazendo um ar mais agressivo e menos sentimentalista para a história, meio porque a história em si já é triste. A história da Macabea, que é a moça, né, já é triste. Aí esse alter ego da Clarice serve justamente para tirar todo o sentimentalismo que há nessa história e trazer um ar mais agressivo. Porque essa questão de ser mulher, pelo que eu compreendi nos meus estudos, é aquela compreensão essa questão da fragilidade, né? Nem a questão de sofrer uma agressão, desculpa. Mas essa questão da fragilidade, e isso gira em torno da moça, da Macabea, ser uma mulher muito frágil. Sendo muito frágil e também sendo muito ingênua. A gente vai ver isso mais à frente sobre a questão da ingenuidade da Macabea. Escrevi assim, eu já ia falar sobre isso, ainda bem que eu olhei aqui no meu caderno. A personagem Macabea e o narrador Rodrigo SM possuem uma certa conexão. Isso faz com que o Rodrigo SM, ao mesmo tempo que ele está tentando contar a história dessa moça que não existe, né? Mas é uma criação dele. Toda essa história da Macabea é uma criação do Rodrigo SM. Ele sente essa necessidade de contar essa história. E assim há essa conexão. A conexão dos conflitos internos que a personagem tem ao decorrer da sua vida, assim como o narrador Rodrigo SM tem. Essa questão do conflito interno que os dois têm acaba aproximando eles. Porém, o Rodrigo SM, ao mesmo tempo que ele vê que é muito conectado a ela, ele tem um estranhamento por conta dessa proximidade. O que eu não sei se é uma coisa comum, sabe? De se imaginar. Mas ele quer manter ele quer ser afastado da sua criação, porque essa criação ela é uma criação muito, como eu disse, a questão da fragilidade. É uma moça muito frágil, muito sensível, que não vê a maldade no mundo. É uma coisa que essa questão da ingenuidade da Macabea acaba incomodando as pessoas ao redor dela, incluindo o Olímpico de Jesus, que foi o seu primeiro e último namorado, né? Tá, acabei de contar um spoiler, agora que eu percebi. Mas enfim. Ai, gente, peraí, minhas costas tá doendo. O narrador, que é o Rodrigo SM, ele mesmo fala que ele também é um personagem. Ele não tá só descrevendo a história, mas como também tá vivenciando a história. Ele fala que ele é o principal. Tem a Macabea, que é a protagonista, mas o principal mesmo é o Rodrigo SM. Gente, que pessoa que se acha exclusiva. Mas enfim. Eu queria falar das principais características da terceira geração da fase modernista no Brasil, que é uma coisa que a Clarice Lispector acabou utilizando nas suas obras, que é a questão da utilização de análise psicológica que é aprofundada nos personagens.
revelando a partir da narrativa interior o fluxo de consciência e intimismo. Tem uma questão dessa questão do fluxo de consciência que tem uma diferenciação entre fluxo de consciência e discurso indireto livre. É uma coisa que a Virginia Woolf aborda, principalmente no livro Ao Farol, que tá bem ali. É a questão de tem um equilíbrio que ela faz entre o fluxo de consciência e o discurso indireto livre. O fluxo de consciência é basicamente a consciência, né, os pensamentos do personagem descritos da forma como ele realmente está pensando. Não tem uma forma assim, ou linear, ou uma questão mais técnica da coisa, é uma coisa crua, que vai descrevendo. Já o discurso direto livre é uma coisa que o narrador utiliza quando vai descrever a consciência de seu personagem. Vai pegando esse amontoado de pensamentos e vai moldando assim para que seja mais compreensível ao leitor. Já na questão da Clarice, esse fluxo de consciência é o que mais persiste, porque você vê ali uma questão bem introspectiva, como eu falei, a questão do complexo na personalidade da personagem, que faz esse fluxo de consciência, parece que é uma coisa que não tem fim, mas é uma coisa que te traz uma reflexão ao mesmo tempo. Você fica, meu Deus, que negócio doido, mas que traz uma reflexão. Deu pra entender isso? Eu não sei se eu tô falando alguma coisa que não dá pra entender, porque na minha cabeça de Bilu Teté, eu tô entendendo o que eu tô falando. Mas se alguém não entender, eu posso tentar explicar com o maior amor do mundo. A terceira geração também tem a questão da linguagem elaborada. A presença de digressões, presença inusitada da pontuação ou ausência da mesma, e a questão da metáfora e metalinguagem. Metáfora é uma coisa que a Clarice Lispector utiliza muito, e essa questão da metalinguagem é uma coisa que a gente vê na Hora da Estrela, que é a questão contínua reflexão sobre sua própria estrutura, que é uma coisa que o narrador faz. Ele vai criando a estrutura dele para poder introduzir a história da Macabea, e ao mesmo tempo ele vai refletindo sobre a própria estrutura que ele criou. É uma coisa assim, meu Deus. Por isso que tem muita gente que não entende a Clarice Lispector. Mas eu também não entendo ela 100%, eu não vou mentir. Mas é aquela questão, a gente tem que estar buscando constantemente pra gente poder entender alguma coisa que a gente não entende. Se você não entende alguma coisa, você só vai saber indo atrás. E é isso que eu costumo fazer. Falar mais sobre a obra, né? Já que eu falei muito do narrador, acredito eu. O narrador, ele vai passar metade do tempo aqui nessa questão da metalinguagem, dessa questão da estrutura que ele cria, na reflexão da própria estrutura que ele acaba criando antes de introduzir a história da Macabea de fato. Ele passa muito tempo nessa viagem. Ele vai viajando na maionese, mas é uma viagem que faz sentido se você prestar atenção. Mas ele vai viajando e ao mesmo tempo ele vai falando que se ele não contar essa história dessa moça que vive à margem da sociedade, que é bem desfavorecida, é uma coisa que vai pesar na consciência dele. Agora vamos falar da Macabea, né? Porque o narrador já tô de saco cheio dele. Assim, a Macabea é uma moça de 19 anos, nordestina, que mora no Rio de Janeiro, datilógrafa. Isso aqui é uma coisa que eu já falei, só tô reforçando. Datilógrafa, aprendeu com a tia, e ela tem uma certa ingenuidade que acaba enriquecendo a obra. Ela não teve muitas experiências na vida porque a sua tia não permitiu que ela tivesse experiências de vida. Aí por conta disso ela foi sendo uma pessoa que não tem muito conhecimento de mundo,
todo o conhecimento que ela tem, ela tira do rádio, né? Que ela escuta o rádio. Tanto é que ela vai conversando sobre as coisas que ela ouviu nesse rádio pro Olímpico de Jesus. E o Olímpico de Jesus é um homem muito arrogante. E ele não esconde essa arrogância dele, né? É uma coisa assim que, tipo, se a gente fosse conviver com a Macabea, a gente faria a mesma coisa que o Olímpico de Jesus fez, que foi tentar dar um tapa de realidade na cara dela, falando que as coisas não é do jeito que ela pensa, que ela é uma pessoa muito burra e tudo mais. A gente teria uma certa compreensão, tendo em vista o contexto social e histórico que ela passou. É uma coisa que me fez pensar, né? Se a gente visse uma Macabea na nossa frente, como que a gente lidaria? A gente lidaria de uma forma mais sensível? Ou a gente seria um Olímpico de Jesus da vida que falta matar a menina de tão arrogante que ele é? Ela tem uma amiga chamada Glória. Não é minha amiga, tá? É uma colega de trabalho. Olha que amiga é uma palavra muito forte, viu? Colega de trabalho, tá? E a Glória, ela tenta ser a pessoa mais compreensível para com a Macabea. Nem sempre ela consegue, por conta da tamanha ingenuidade da Macabea, mas ela dá conselhos pra Macabea, pelo menos isso. Mais uma coisa ruim, tá, gente? Esse vídeo tem spoiler, não consigo falar da história sem falar spoiler, tá? Uma coisa que acontece é que o Olímpico de Jesus, um bom sem vergonha que ele acaba trocando a Macabea pela Glória. Só por um motivo. A Glória tem a questão de quando ela for dar à luz a um filho, é mais fácil, por conta, né, do quadril. E a Macabea não, ela é um palito, assim, e tal. Então, da talaricagem, né, bem óbvia, é uma coisa que a Macabea não deixa afetar tanto ela, mas que acaba afetando, né, porque ela é uma moça sensível, mas ela tenta se adequar às mudanças da vida. É uma coisa que eu percebi, e posso estar muito errado, mas eu percebi que ela se adequa às situações tristes da vida. Por exemplo, ela conversando com o Olímpico de Jesus, o Olímpico de Jesus quase batendo na menina, de tão arrogante, ela continuava na delicadeza dela. E nas conversas que eles dois tiveram, dá para perceber essa questão da complexidade que a Clarice quer trazer das personagens. Uma coisa assim, para se ter reflexão sobre a personalidade, a questão da personalidade da personagem. Pode parecer que ela não tem personalidade, mas a falta de personalidade dela pode ser vista como uma personalidade própria que ela tem. Será que deu pra entender? Ou será que eu falei abobrinha? Da Macabea. Ela tem um chefe Raimundo Silveira, que não é nem um pouco. Ele é um Olímpico de Jesus, só que pior, até porque ele é chefe dela, e ele ameaçou ela demitir a coitada, né? Por conta, né, dessas questões que a Macabea tem. Eu não vou falar do livro todo, porque eu já tô deixando o vídeo bem longo. Eu queria falar apenas de pontos interessantes. Macabea e sua ingenuidade, que não é bem considerada pelas pessoas. E essas questões que eu acabei trazendo aqui, que eu pensei aleatoriamente. Que se a gente tivesse uma Macabea na nossa vida, como que a gente lidaria com ela? Vou falar das 3 linhas de reflexão que a obra traz. A primeira é filosófica, que focaliza os limites do conhecimento do mundo por meio da palavra. A segunda é social, em que investiga os impasses e os confrontos gerados pela incomunicabilidade entre as pessoas. Essa é uma palavra difícil. E a questão da estética, que eu escrevi errado, em que investiga o ato da criação
sua importância na vida das pessoas. Eu acredito que o Rodrigo tenta trazer isso dentro do contexto da obra, tenta trazer isso quando traz à tona a obra de Macabea. Quer trazer essa questão da importância de uma pessoa como a Macabea na vida de nós, leitores que estamos lendo. E uma coisa que acontece, que eu falei antes, mas que eu vou falar de novo, que é a questão da conexão entre o narrador e sua criação. O narrador personagem, né, que é o Rodrigo SM, e a sua criação, que é a Macabea. Os dois têm a mesma questão de conflitos internos. E outra coisa que eles têm em comum é a busca por uma identidade. Eu tenho uma edição aqui que a minha tia me deu, ó, aqui é a Marilyn Monroe. Eu posso ter falado errado, mas vocês sabem quem é essa mulher. Você vai saber o porquê dela tá na capa se você ler a obra. Porque a Macabea fala que ela quer ser a Marilyn Monroe, sabe? Ela se vê uma pessoa sem identidade própria. Então ela quer pegar uma identidade de uma pessoa que já foi considerado símbolo de beleza, né, pelo que eu saiba, e ter essa identidade dessa pessoa que foi muito importante. Mas que a Glória fala, tipo, mulher, tu tá doida? Querer ser uma Marilyn Monroe da vida? Você é maluca? Bom, ninguém compreende a Macabea. A única pessoa que compreende a Macabea de fato é o próprio narrador, é o próprio Rodrigo SM. E ele vê essa questão de que somente ele ama a Macabea. As pessoas que estão em volta da Macabea não amam ela. Na real, nem amam ela. Eu ia falar que não amam ela tanto quanto o narrador ama sua criação, mas a verdade é que ninguém ama a Macabea, por essa questão de ela ser uma pessoa muito, um conhecimento muito debilitado, muito limitado, aliás, não debilitado, é um conhecimento de mundo limitado. Quando você for ler a obra da Estrela, se você não leu, você tem que ler, é a questão que o narrador, o Rodrigo, ele vai nos dando pistas de um futuro. E é uma dessas questões que, quanto ao futuro, né, que ele aborda. Eu até escrevi, aqui é a Hora da Estrela e vários possíveis títulos para a obra. Quanto ao futuro. E essa questão de quanto ao futuro, ele meio que eu acho que é proposital a Clarice ter feito isso, é jogar umas pistas do que vai acontecer com a Macabea mais pra frente, mas que não conta de uma maneira direta. Assim, lendo pela primeira vez, você não vai saber, obviamente, mas lendo pela segunda, pela terceira vez, você vai perceber, não, aí a Clarice, ela foi doidinha, foi geniosa, de colocar pontos que vão acontecer mais pra frente com a Macabea, mas que ela trata de uma maneira indireta dentro da obra. É uma coisa que eu fiquei assim, gente, como é que eu não percebi isso da primeira vez que eu li? Até porque quando eu li eu tinha o quê? Uns 16 anos de idade, então eu acho que dá pra considerar o porquê de eu não ter notado isso, né? Pode ser que tenha gente que note e gente que não note. Então tá, uma coisa que eu anotei aqui, a estrutura da obra, que eu anotei também. Temos 3 estruturas da narrativa. A primeira é o narrador relatando a história de Macabea. Ele vai nos dando pistas da vida da Macabea. A segunda é o narrador falando das próximas experiências e o drama existencial, e a terceira narrativa, que é o próprio processo de construção da obra, que é essa questão da metalinguagem que ele utiliza.
que a Clarice utiliza através do seu alter ego, Rodrigo SM. O Rodrigo SM, quando ele trata das questões existenciais da Macabea, eu sinto que ele também tá tentando nos mostrar os seus próprios dramas existenciais. Não é só a Macabea que tem esses dramas existenciais. O Rodrigo, que é seu criador, pode ser que ele tenha os mesmos dramas que ela, porém contados de maneiras diferentes. Eu tô falando uma coisa aqui que pra mim faz sentido, mas eu posso muito bem estar errada, tá? Eu vou agradecer muito se alguém quiser falar a sua interpretação da obra pra mim. Você pode muito bem falar pra mim, olha, eu não vejo essa interpretação a mesma que a sua, a minha é assim, assim, assado. Eu não tenho problema nenhum, porque eu tô aprendendo, sabe? Eu tô constantemente tentando aprender, entender a Clarice pra poder ser fluente em Clarice Lispector, tá? E eu ainda vou ser. Uma coisa que eu achei aqui nas minhas pequeninas anotações, inclusive até um post-it saiu aqui e eu não consigo colar ele de volta, é a questão que o Rodrigo SM, por mais que ele tenha criado a Macabea, ele não criou ela, ele criou ela, mas não criou ela por inteiro. Quando ele vai desenvolvendo a história da Macabea, ele vai descobrindo mais coisas ainda da Macabea. Tanto é que ele se surpreende com coisas assim que ela pensa, que ela quer ser, sabe? Que eu acho interessante. Essa questão dele não ter criado ela do início, meio e fim, sabe? E essa questão de início, meio e fim me faz remeter uma coisa de que nenhuma obra da Clarice é linear, porque se baseia em um contexto mais psicológico, né? E vai trazendo, não vai ser utilizado o tempo cronológico, mas sim o tempo psicológico e também essa questão do fluxo de consciência para complementar a obra. Então, nenhuma obra da Clarice, pelo menos as que eu li, né? Eu acredito que todas são assim, não tem uma história linear. Por quê? Porque sempre vai trazer uma questão subjetiva da personagem para complementar, e essa subjetividade é tão grande que vai se estendendo como se não tivesse fim, sabe? É uma coisa que, tipo, vai se desenvolvendo, mas não vai chegar a um fim determinado. É uma coisa que vai te trazer reflexão para a vida toda e você vai se adaptando. E tem uma coisa também, que é a questão da epifania na escrita da Clarice. Aí isso pode ser que traga uma conclusão nessa subjetividade que a pessoa está tendo. Entrada na questão do inconsciente, né? Que a epifania trata, que é basicamente, a epifania é basicamente uma revelação. Essa revelação não é uma revelação tipo que acontece assim de uma maneira mirabolante, não. A epifania na escrita da Clarice, ela é muito simples. O contexto em que essa epifania aparece é um contexto simples, mas que descrevendo como essa epifania acontece, já é uma coisa bem mirabolante. É uma coisa assim, que eu acho interessante, assim. Tem um conto dela chamado Amor, né, que todo mundo deve conhecer, que é o cego mascando o chiclete, e assim ela tem uma epifania. Para vocês entenderem, é uma coisa simples do dia a dia, mas que ela viu e ela pôde tirar uma conclusão de vida. E aí entra essa epifania, que é uma revelação, como se fosse alguma coisa divina, entrando dentro dela e mostrando uma coisa que ela não via antes na vida dela. E eu acredito que isso tem aqui. Mas essa epifania, logo após essa epifania, né, traz uma tragédia. E eu não vou falar qual tragédia é, porque eu já devo ter falado spoiler
até demais e eu não vou entrar muito nesse assunto. Eu não queria tanto entrar no assunto da obra. Eu queria apenas falar a questão da questão psicológica e tudo mais, da questão da obra da Clarice e falar de A Hora da Estrela nesse sentido. Mas pelo visto não consegui. Gente, me desculpa de verdade por esse vídeo, tá? Mas as coisas que eu tratei, eu até que gostei. Mas se você não gostou, mas quer falar de uma maneira assim que ajude, eu vou aceitar. Mas se você não gostou e quer falar de uma maneira ruim, tá. Eu aceito críticas, mas não fico calada. Enfim. É basicamente isso que eu queria tratar. E eu queria falar também. Não, eu já falei, né? Que pra você ler Clarice é melhor você começar pela Hora da Estrela. Quando você for ler Clarice também, você pesquisa sobre a obra que você leu. Porque, ó, da primeira vez que eu li, teve coisas que eu não entendi. Mas eu acabei que reli, né, depois de um tempo, aí fui entendendo, aí reli dessa vez e fui entendendo melhor. Ou se você não quer começar por uma obra, eu tenho esse livro aqui, que são todos os contos. Tem uma jacket. Tem uma jacket desse livro aqui, só que eu guardei e eu não lembro onde é que tá. Aí essa é a capa, assim, essa é a jacket. Mas mostra aqui, ó, todos os contos, tá? Foi uma coisa que a minha professora, ela indicou para as pessoas que falaram que não entender Clarice. Ou você começa pela Hora da Estrela, é um livro muito básico, eu prefiro que você comece pela Hora da Estrela. Aí depois, se você tiver interesse, você lê algum conto. Aqui são todos os contos. Eu comecei, mas como eu tive tanta leitura para ler logo, eu deixei de lado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou reler. Eu vou ler tudo do início. E vou marcando, grifando o que eu acho importante e tudo mais. Então tá. Esse é o vídeo de hoje. Eu não sei se tem mais uma consideração que eu possa... Gente, deu eu na gravação, porque tá dando eu. Mas enfim, muito obrigada para você que assistiu, tá? Espero que tenha gostado. Eu posso ter errado e coisas nesse vídeo. E eu aceito vocês apontarem no que eu errei também, tá? Mas é isso, eu tô tentando melhorar, tá? As minhas resenhas. Trazer algo mais teórico e ao mesmo tempo algo mais subjetivo. Posso não ter conseguido nesse vídeo, mas tem o próximo, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, gente!